Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que vocês escolheram pra gente desvendar. A lei do pensamento. A gente vai se basear naquele capítulo Why, incrível do livro, Trabalhando com a Lei, do Raymond Holliwell. Eita, capítulo arretado, sabe? Hollywood vai direto ao ponto, sabe? Explicando como nossos pensamentos, as ideias que a gente tem na cachola são uma baita força, uma energia poderosa que molda tudo na nossa vida. Pois é, ele compara nossos pensamentos com a eletricidade, a luz, o calor, coisas que a gente sente o impacto na pele, né? Mas sabe o que me deixou de cabelo em pé? Ele disse que essa força viaja na velocidade da luz. É mesmo? 186 mil milhas por segundo. Muita coisa. Nossa senhora! Imagina a rapidez! E sabe o que é mais interessante? O Holliwell argumenta que a gente enxerga com a mente, e não só com os olhos. É como se a mente fosse um projetor que cria a imagem lá no fundo da nossa cabeça. Verdade. Ele usa o exemplo dos trilhos do trem, que parecem se encontrar lá longe, mas continuam paralelos, né? É a mente interpretando o que a gente vê. Isso mesmo. E tem o exemplo do navio, né? Que parece afundar no mar quando se afasta. Mas na verdade é só a nossa percepção que está enganada. Interessante demais. Esses exemplos mostram que a gente precisa ir além do que a gente vê. Usar a mente para entender a realidade de verdade. Com certeza. E aí entra a questão do estado mental, né? O Holliwell defende que o nosso progresso, as coisas boas que acontecem, dependem muito do jeito que a gente pensa. Se a gente está positivo, otimista, a gente atrai coisa boa. Mas se a gente ficar remoendo o pensamento ruim, aí a gente atrai coisa ruim também. Aí é a lei da atração, uai. Tipo a história daquela mulher que queria vender a casa. Lembra? Ela estava preocupada, achando que nunca ia conseguir. Aí, quando ela mudou o pensamento, focou nas coisas boas. A casa foi vendida rapidinho. É isso aí. O Holliwell dá vários exemplos de como a gente atrai quem a gente pensa. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Tem a história do fazendeiro, lembra? Que tinha medo da máquina de colheita e acabou se machucando feio por causa disso. Viram que perigo. Mas mostra como o medo pode ser poderoso, né? Se a gente alimenta o medo, ele pode acabar virando realidade. Verdade. E por outro lado, se a gente focar no que a gente quer, no sucesso, na prosperidade, a gente atrai essas coisas para nossa vida. É a lei do pensamento funcionando a nosso favor. E para usar essa lei a nosso favor, a gente precisa ter disciplina mental, né? O Holliwell fala que a gente precisa controlar nossos pensamentos, ter foco, planejar as coisas. Ele compara a mente com a natureza, que é organizada, disciplinada. E por isso, não tem problema. Exatamente. A natureza é um exemplo perfeito de ordem e precisão. Tudo acontece no seu tempo, sem caos nem bagunça. As plantas crescem, os rios seguem seu curso, as estrelas brilham no céu, tudo em perfeita harmonia. E o Holliwell defende que a gente precisa aplicar essa mesma disciplina aos nossos pensamentos, né? Se a gente quiser ter uma vida plena, realizar nossos sonhos, a gente precisa organizar a mente, ter foco, planejar as coisas. Com certeza. Se a gente fica com a mente agitada, cheia de pensamentos aleatórios, a gente acaba se dispersando, perdendo energia com coisas que não importam. É como ter um monte de ferramentas, mas não saber usar nenhuma direito. A gente precisa aprender a usar a mente a nosso favor, como um instrumento preciso para construir a vida que a gente deseja. É como se a gente estivesse construindo uma casa, né? Se a gente não tiver um projeto, um plano, a gente acabou fazendo tudo errado, colocando a porta no lugar da janela, telhado torto. Exatamente. A gente precisa ter um plano, uma visão clara do que a gente quer e usar a mente como ferramenta para materializar essa visão. O Holliwell chama isso de ser um construtor. E quem não faz isso? Quem não tem essa disciplina mental seria o quê? Um pedreiro desastrado. Mais ou menos isso. Ele usa o termo andarilho para se referir às pessoas que não têm essa disciplina mental, que ficam vagando sem rumo, perdidas nos próprios pensamentos. Entendi. E aí? Vocês consideram um construtor ou um andarilho? Rapaz, eu tento ser um construtor, viu? Mas confesso que às vezes a gente se pega andando sem rumo por aí, né? É um exercício diário controlar a mente e direcionar os pensamentos porque a gente realmente quer. Verdade. Manter o foco é essencial, né? E por falar em foco, o Holliwell dá uma dica importante. A gente precisa se concentrar no que a gente quer e não ficar oscilando entre positivo e negativo. É como subir uma montanha, sabe? A gente precisa manter o foco no topo mesmo que encontre obstáculos no caminho. Se a gente ficar olhando para baixo, a gente desanima e pode até cair. Faz sentido. E ele usa um exemplo interessante para ilustrar isso. O frio. O frio é só a ausência de calor, né? Para se aquecer, se a gente não luta contra o frio, a gente acende uma fogueira. Gostei dessa. É como se a gente tivesse um jardim, sabe? Para ter flores bonitas, a gente não precisa lutar contra as ervas daninhas. A gente planta as flores e cuida delas com carinho. As ervas daninhas acabam sumindo sozinhas. Que bela analogia. Então, o segredo é focar no que a gente quer, cultivar pensamentos positivos e deixar que a lei do pensamento faça o resto. Exatamente. E lembre-se, o poder da mente é infinito. Se a gente souber usar essa ferramenta a nosso favor, a gente pode realizar
coisas incríveis. E aí, né? pessoal, gostaram da primeira parte da nossa imersão na lei do pensamento? Na próxima parte, a gente vai continuar explorando esse tema fascinante e descobrir como usar o poder da mente para transformar nossa realidade. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para nossa imersão na lei do pensamento, a gente estava falando sobre a importância da disciplina mental, de sermos construtores dos nossos próprios destinos, lembra? Lembro, sim. E você usou a analogia da natureza, né? Como tudo nela segue uma ordem perfeita sem caos. O Hollywell usa bastante essa comparação para falar da mente, né? Usa mesmo. É. Ele diz que a gente precisa observar a natureza e aprender com ela. As plantas não ficam ansiosas para crescer, os rios não têm pressa para chegar ao mar, as estrelas não se preocupam em brilhar. Tudo flui naturalmente, seguindo as leis universais. E como a gente pode aplicar essa sabedoria da natureza na nossa vida? Tipo, na prática, como ser mais organizado nos pensamentos. O Hollywell dá várias dicas, viu? Uma delas é ter foco. Saber exatamente o que a gente quer e direcionar toda a nossa energia mental para isso. Ele usa o exemplo do alpinista, lembra? Ah, sim. O alpinista que mantém o olhar fixo no topo da montanha, mesmo enfrentando obstáculos no caminho. Exatamente. Ele não se distrai com as pedras, com o vento, com o frio. Ele sabe onde quer chegar e não desiste até alcançar o objetivo. Mas e quando a gente tem vários objetivos? Tipo, quero ter sucesso no trabalho, quero viajar ao mundo, quero ter uma família. Como focar em tudo ao mesmo tempo? Aí entra a organização, uai. O Hollywell sugere que a gente faça um planejamento, que a gente defina prioridades, que a gente divida os nossos objetivos em etapas e que a gente se concentre em uma etapa de cada vez. Entendi. É tipo construir a casa tijolo por tijolo, né? Yeah. Não adianta querer colocar o telhado antes de fazer as paredes. Isso mesmo. E além do planejamento, a gente precisa ter disciplina para seguir o plano, para não se distrair com as tentações do caminho. Tchau. As redes sociais, os joguinhos no celular, as conversas fiadas no café. Exatamente. Essas coisas podem até ser legais de vez em quando, mas se a gente não tomar cuidado, elas viram um ralo que suga toda a nossa energia e o nosso tempo. Verdade? É como se a gente tivesse um tanque de combustível mental, né? E essas distrações fossem vazamentos que esvaziam o tanque rapidinho. E aí, quando a gente precisa usar a energia mental para realizar nossos sonhos, o tanque está vazio. Por isso, o Hollywell enfatiza a importância de eliminar as distrações e de usar o nosso tempo de forma consciente. Mas e o descanso? A gente também precisa descansar a mente, né? Claro! O Hollywell não está falando para a gente virar robôs, não. Ele reconhece a importância do descanso, do lazer, do contato com a natureza. Ainda bem. Imagina só. Trabalhar, planejar, focar, sem parar um minuto para respirar. Ia dar um pane no sistema, né? Com certeza. A gente precisa ter momentos de relaxamento para recarregar as energias, para ter novas ideias, para se conectar com a nossa essência. Ele até sugere algumas práticas para a gente cultivar essa paz interior, né? Sim. Ele fala da importância da meditação, da yoga, da contemplação da natureza. Ele diz que essas práticas nos ajudam a aquietar a mente, a silenciar o falatório interno, a encontrar a paz que reside dentro de cada um de nós. E quando a gente encontra essa paz interior, tudo fica mais fácil, né? A gente fica mais tranquilo, mais sereno, mais focado. Exatamente. A gente para de se preocupar tanto com as coisas, a gente confia mais no fluxo da vida, a gente se conecta com a nossa intuição. E essa intuição pode ser uma grande aliada na hora de tomar decisões, né? Com certeza. O Hollywell diz que a intuição é a voz da nossa alma, é a sabedoria que reside em nosso inconsciente. E que quando a gente aprende a ouvir essa voz, a gente toma decisões mais acertadas. A gente segue o caminho que é realmente o nosso. E como a gente faz para ouvir essa voz da intuição? Ele sugere que a gente pratique o silêncio, que a gente se desconecte do mundo exterior por alguns momentos, que a gente se conecte com a nossa respiração, que a gente observe os nossos pensamentos e sentimentos sem julgamento. Parece que a chave para tudo isso é o autoconhecimento, né? Se a gente se conhece bem, a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, os nossos valores, os nossos sonhos. E aí fica mais fácil tomar decisões, definir prioridades, traçar metas. Concordo plenamente. O autoconhecimento é a base de tudo. Uai. Sem ele, a gente fica perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da vida. E como a gente desenvolve esse autoconhecimento? Tem alguma dica prática que o Rodolfo sugere? Ele fala da importância de se observar, de prestar atenção nos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Ele sugere que a gente faça um diário, que a gente anote as nossas experiências, as nossas reflexões, as nossas descobertas. Interessante. É como se a gente fosse um cientista estudando a si mesmo, né? Observando, analisando, experimentando. Exatamente. E ele fala também da importância de buscar conhecimento, de ler bons livros, de assistir a palestras inspiradoras, de conversar com pessoas sábias. Ele diz que o conhecimento nos liberta da ignorância, nos abre a mente para novas possibilidades, nos ajuda a entender melhor o mundo e a nós mesmos.
E o Hollywood fala bastante sobre a importância do pensamento positivo, né? Mas como a gente faz para mudar os pensamentos negativos, aqueles que ficam martelando na nossa cabeça, tipo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Ele sugere que a gente questione esses pensamentos, que a gente investigue se eles são realmente verdadeiros. Muitas vezes esses pensamentos negativos são apenas crenças limitantes que a gente aprendeu ao longo da vida e que não correspondem à realidade. Então a gente precisa ser detetive dos nossos próprios pensamentos, né? Investigar a origem deles, questionar a validade deles. E se a gente identificar que são pensamentos negativos que estão nos prejudicando, a gente precisa substituir por pensamentos positivos que nos empoderem. Exatamente. É um exercício diário, um trabalho constante de autoconhecimento e transformação. Mas com persistência, a gente consegue mudar a forma como a gente pensa e criar uma realidade mais positiva pra gente. E sabe o que ele fala que é fundamental nesse processo? Por quê? A gratidão. A gratidão. Como assim? Ele diz que quando a gente é grato pelas coisas boas que a gente tem na vida, a gente muda a nossa vibração, a gente atrai mais coisas boas, a gente se conecta com a abundância do universo. Entendi. É como se a gratidão fosse um imã que atrai coisas boas para nossa vida. Exatamente. Ele sugere que a gente pratique a gratidão diariamente, que a gente agradeça pelas coisas simples, pelas pessoas que amamos, pelas experiências que vivemos. E como a gente faz isso na prática? Ele dá algumas dicas como fazer um diário de gratidão, escrever bilhetes de agradecimento, expressar nossa gratidão às pessoas que amamos. Legal. Acho que a gente pode começar agradecendo a você por compartilhar tanta sabedoria com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre a lei do pensamento e sobre como a gente pode usar essa lei a nosso favor para criar uma vida mais plena, mais feliz, mais realizada. E você, que está nos ouvindo, também pode praticar a gratidão agora mesmo. Agradeça por estar vivo, por ter saúde, por ter um teto sobre a cabeça, por ter pessoas que te amam, Agradeço. por tudo de bom que você já tem na sua vida. E lembre-se, a gratidão é um sentimento que se multiplica quando a gente compartilha. Então compartilha sua gratidão com o mundo. Espalhe essa energia boa por aí. E aí, pessoal, gostaram dessa segunda parte da nossa imersão na lei do pensamento? A gente falou sobre foco, disciplina, descanso, intuição, autoconhecimento e gratidão. Na próxima parte, a gente vai continuar explorando esse tema fascinante e descobrir como usar o poder da mente para transformar a nossa realidade. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a nossa última parte da imersão na lei do pensamento. Já falamos sobre tanta coisa interessante, né? Foco, disciplina, gratidão. Vixe, é tanta coisa, né? Que a gente até se perde. Mas o Holliwell, ele organiza tudo direitinho no livro dele. Ele apresenta a lei do pensamento como um guia, sabe? Prático, pra gente usar o poder da mente e criar a vida que a gente quer. E ele não deixa dúvidas, né, de que a gente tem esse poder. Ele bate bastante na tecla de que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Bate mesmo. Ele usa até uma frase bem impactante. O universo é implacável. O pensamento é o destino. Ou seja, a gente atrai aquilo que a gente pensa, tanto as coisas boas quanto as ruins. É aquela história, né? Se a gente planta milho, a gente colhe milho. Se a gente planta pensamento negativo, a gente colhe coisa ruim na vida. Exatamente. E por isso ele fala tanto da importância da gente ter cuidado com os pensamentos, de cultivar pensamentos positivos, de ter uma visão otimista da vida. Mas e quando a gente está passando por um momento difícil, tipo, quando a gente perde o emprego ou termina um relacionamento, é difícil ter pensamentos positivos nessas horas, né? É difícil, mas não é impossível. O Holliwell diz que a gente precisa ter fé, que tudo passa, que depois da tempestade sempre vem a bonança. Fé em quê? Fé em Deus, na vida, no universo, no que você quiser. O importante é ter essa confiança, sabe? De que as coisas vão dar certo no final. Entendi. E como é que a gente faz para cultivar essa fé? Ele sugere que a gente se conecte com algo, sei lá, maior que nós mesmos. Seja através da oração, da meditação, do contato com a natureza. E ele fala também da importância da gente ter um propósito de vida, né? Algo que nos dê sentido, que nos motive a levantar da cama todos os dias com entusiasmo. Verdade. Ele diz que quando a gente tem um propósito, a gente tem uma razão para viver. A gente se sente mais feliz, mais realizado, mais conectado com o nosso verdadeiro eu. E como a gente descobre esse propósito? Ele sugere que a gente se pergunte: o que eu amo fazer? O que me faz sentir vivo? O que eu gostaria de deixar como legado para o mundo? Perguntas profundas, hein? Acho que eu vou precisar de um tempo para refletir sobre isso. Reflita, sim. Vale a pena se dedicar a essa busca do propósito. A gente só tem uma vida, né? E é importante viver essa vida com intensidade, com paixão, com significado. E, falando em viver com intensidade, o Holliwell fala também da importância de aproveitar o presente, né? De não ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. Exatamente, ele diz. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. O que realmente importa é o agora. É o momento presente que a gente tem para viver, para amar, para ser feliz. É isso aí.
E que presente, hein? A gente teve a oportunidade de mergulhar na lei do pensamento com você. Muito obrigado por compartilhar tanta sabedoria com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar essa reflexão. Se os nossos pensamentos realmente moldam a nossa realidade, que tipo de mundo você está criando com os seus? A gente se encontra no próximo mergulho. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.